A Polícia Civil concluiu o caso da criança de apenas 3 anos que foi ferida por golpes de faca pelo próprio pai no feriado de 21 de abril em Vitorino. O homem foi preso no mesmo dia pela Polícia Militar, que montou um grande esquema para capturar o autor do crime. Então, no dia dos fatos, na cidade de Vitorino, entrou uma ocorrência para nós em que uma solicitante, informou que o seu companheiro, ou até então ex-companheiro, estava ali ameaçando de morte a própria filha, a filha do casal. A equipe chegou ao local e visualizou o indivíduo correndo dentro do cômodo ali. E, de primeiro momento, não conseguiu visualizar a criança. Mas, diante dos fatos ali, e ao adentrarem a casa, depois que esse masculino correu, se evadiu em direção à mata, foi verificado que havia, de fato, uma criança caída ali, sangrando com uma faca encravada no seu pescoço, E daí, nisso, a equipe policial já passou ao atendimento, ao primeiro atendimento ali daquela criança, a fim de preservar a vida dela. O homem, em tom de ameaça, teria chamado a ex-convivente para conversar, como ele já passava o final de semana com a filha. Foi verificado ao final do inquérito policial, com base no que consta em relatório policial, que esse crime ele ocorreu no período da manhã, no dia 21 de abril, que o investigado agora, então, indiciado, ele entrou em contato com a genitora da criança, que era sua ex-convivente, eles já não residiam junto mais. E como ele estava com a criança que estava passando o final de semana com ele entrou em contato com a genitora e pediu para que a genitora fosse até a residência dele para buscar a criança, mas que a criança fosse sozinha, mas que a genitora fosse sozinha. Caso a genitora fosse com mais alguém no local, ele ia fazer algo para a criança e para ela. Como ela se sentiu ameaçada, como ela se sentiu amedrontada, com medo de que ele fizesse algo para a criança, ela então, de imediato, entrou em contato com a polícia militar e foi até o local com a polícia militar e lá, quando chegou ao local, lá na residência do seu ex-convivente, ela encontrou a criança já ferida, conforme foi mencionado pelo aspirante Rocha. Foram pelo menos 3 golpes que feriram a pequena de 3 anos. O mais grave, claro, aquele que a faca ficou cravada na região cervical. A doutora explica, inclusive, de que por este ferimento ela ficou com limitações. A criança, apesar de estar já fora da unidade hospitalar, ela possui atualmente algumas limitações de ordem neurológica, as quais podem ou não deixar de existir lá na frente, e quem vai dizer que se ela vai voltar a ter uma vida normal realmente é somente o tempo. A faca chegou a quebrar durante os golpes que a menina sofreu. Foram aproximadamente 3 golpes realizados na região cervical da criança. Nos 2 primeiros foi atingida a região óssea, motivo pelo qual possivelmente a faca acabou quebrando nesse momento. O 3º golpe ele foi transfixante, ele acabou entrando na região muscular da criança e saindo na região da frente do pescoço, Porém, como a faca já estava quebrada, o próprio investigado acabou se cortando também com a faca nesse momento.